Fala, amadinhos, tudo bem? Pessoal, aproveitando que eu estou analisando de novo alguns versículos sobre a Trindade, lembrando que eu já tenho uma playlist aqui chamada A Farsa da Trindade, tá? Mas esses versículos eu não tinha analisado antes. Eu vou aproveitar e analisar aqui Romanos 9, onde Paulo fala que Jesus é o Deus bendito. Deixa eu ler aqui a partir do versículo 3 que fala assim, ó. Quisera eu mesmo ser anátema, separado de Cristo em favor dos meus irmãos, dos meus parentes segundo a carne, que são os israelitas. Preste atenção, que aqui eu só vou sinalizar aqui para vocês que ele fala que os judeus, os israelitas, são seus parentes, ó, segundo a carne. O que significa essa expressão, pessoal? Quer dizer que são biológicos. Quer dizer que Paulo era judeu de sangue. Ele está dando a entender que ele não é um convertido, ele não é um gentil. Alguém que se converteu ao judaísmo, ele está dizendo que é biológico. Então, segundo a carne. Tá? Vou deixar aqui que vocês vão entender por que nós vamos voltar nesse ponto. Ele está dizendo que é israelita segundo a carne, são irmãos, são parentes dele. Aos quais pertence a adoção filial, a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas, aos quais pertencem os patriarcas e dos quais descende o Cristo segundo a carne, que é acima de tudo. Deus bendito pelos séculos. Amém. Então dá a impressão que Paulo está falando que Jesus aqui é um Deus bendito. Só que nós vamos ter alguns problemas, pessoal. Deixa eu só ver aqui qual que é o outro versículo que é mencionado aqui, é Romanos 15. Mas eu vou começar com Romanos 1, pessoal, tá? Que a Bíblia de Jerusalém comenta aqui que Paulo nunca chamou Jesus de Deus. Então esse versículo aqui ele fica meio estranho, né? Olha aqui como é que ele começa a carta dele aos romanos. Vamos ler aqui só os primeiros versículos. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, escolhido para anunciar o Evangelho de Deus, que ele já tinha prometido por meio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, e que diz a respeito a seu filho, não Deus, nascido da descendência de Davi, ó, aqui a Bíblia coloca estirpe, mas da descendência de Davi segundo a carne. O que Paulo está dizendo? Que Jesus era filho de Davi biológico, ele descendia biologicamente de Davi. Davi gerou Salomão, que gerou Roboão, que gerou não sei quem, até gerar José, que gerou Jesus. Então, Paulo fala que Jesus era descendente de Davi biológico. Não tem nem o Espírito Santo aqui no nascimento virginal. E tem mais um problema. Se Jesus é Deus, como a gente viu aqui no outro versículo, então Deus é descendente de Davi? Davi gerou Salomão, que gerou Roboão, que gerou não sei quem, Salatiel, Zorobabel, que gerou José e gerou Jesus. Então, e gerou Deus, é isso? Então José é o pai de Deus. Não dá, né, pessoal? Ó, que diz respeito ao seu filho, nascido da descendência de Davi, segundo a carne, estabelecido ou declarado filho de Deus, com poder por causa ou por sua ressurreição dos mortos. O que Paulo está dizendo? Que ele é um descendente biológico de Davi, e ele foi declarado filho de Deus quando ele nasceu, no Espírito Santo lá? Não, ele foi declarado filho de Deus após a sua ressurreição dos mortos. Quer dizer que depois que Jesus ressuscitou dos mortos, aí ele foi declarado filho de Deus. Então, se eu for pegar aquele versículo do capítulo 9 e dizer que Paulo está falando que Jesus é um Deus bendito, o que significa isso daqui, pessoal? Eu estou jogando no lixo toda a teologia da epístola de Paulo, que ele está falando de Jesus, que é um descendente biológico de Davi, um homem comum, e que ele foi só declarado filho de Deus depois que ressuscitou. Então isso aqui não vale nada, isso aqui que Paulo falou. Eu tenho que jogar no lixo isso daqui, pegar só um versículozinho mal entendido e dizer que Jesus é um Deus. Então para que Paulo faz essa introdução aqui? Paulo mentiu? Ele mentiu quando? Aqui ou ele mentiu no capítulo 9? Deixa eu só ver se eu acho aqui um outro versículo aqui rapidinho, pessoal. Deixa eu só ver se eu acho aqui... que é Romanos 15, que também Paulo fala algo interessante. Não, Romanos 8, 3, 32. Deixa eu ver se é isso mesmo. Romanos 8, 3, 32. Aqui, Romanos 8, 3. De fato, coisa impossível à lei, porque enfraquecida pela carne, Deus, aqui ele está falando do Deus Todo-Poderoso,
enviando o seu próprio Filho em carne semelhante à do pecado, em vista do pecado. Condenou o pecado na carne. Peraí, então Deus enviou o seu próprio Filho. Então como que ele é Deus se ele enviou alguém? Aí não dá, né, pessoal? Deixa eu só ver se tem mais alguma referência aqui interessante. É que tinha um versículo que eu estava na cabeça, que era Romanos 15, que ele fala de Jesus e Deus. Aqui Romanos 1 eu já li. Então tá bom, acho que aqui já é o suficiente que deu para entender, né, pessoal? Então não faz sentido. Paulo começa a sua carta, dizendo que Jesus é um descendente biológico de Davi e que ele foi declarado filho de Deus. Ele não nasceu filho de Deus, segundo Paulo, ele foi declarado após a ressurreição. E nos outros versículos Paulo sempre fala que Jesus é filho de Deus, não que ele é Deus. Então como é que fica esse Deus bendito aqui, pessoal? Após a ressurreição, tá? Vamos tentar entender. Agora uma parte teológica. Se eu falar a seguinte frase assim para vocês, ó. Vou escrever aqui, ó. O pai bateu no filho porque estava bêbado. Essa é uma frase em português. O pai bateu no filho porque estava bêbado. Beleza. Quem que está bêbado aqui na história? Foi o pai que chegou bêbado em casa e bateu no filho? Ou foi o filho que chegou bêbado em casa e o pai bateu nele por isso? Respondam aí. O pai bateu no filho porque estava bêbado. Complicado, né, pessoal? Só vou pegar um pano ali para passar. Então, pessoal, é o mesmo que acontece aqui no grego, nessa epístola de Paulo. Como o grego não tem vírgula, é só aquelas letrinhas tudo assim direta, então você não entende muito bem o que o autor está falando, porque você não tem uma pontuação como nós temos em português. Então a frase fica ambígua. Agora, como que eu entendo essa frase então? Baseado nesses outros versículos e até na introdução de Paulo, que para mim, acho que para vocês também está claro que Paulo fala que Jesus era um homem descendente de Davi, não um Deus, a não ser que para você o seu Deus seja descendente de Davi. Aí é muita loucura, né? Eu interpreto assim. Vamos ler de novo o versículo. Ó. Separado de Cristo em favor dos meus irmãos, dos meus parentes, segundo a carne, que são os israelitas. Então Paulo, ele coloca aqui um sujeito na frase, que são os israelitas, os judeus. Ó, isso aqui é o sujeito da frase. Deixa eu colocar aqui, ó, sujeito. Então, quando você identifica um sujeito na frase, pessoal, a frase tem que girar em torno do sujeito. Por exemplo, você fala assim: o Ronaldo tem um canal de analisar a Bíblia e um canal de política e tinha um outro de humor. Um exemplo hipotético, tá? Mas é verdade. De quem que eu estou falando, pessoal? Não é o mesmo Ronaldo? Eu não posso separar o sujeito de uma frase contínua. Então é o mesmo que acontece aqui, ó. Paulo começa identificando o sujeito, que é os israelitas, que ele diz que são parentes dele, segundo a carne. Aí ele fala, ó, o que tem dos israelitas? Os quais pertencem à adoção filial. O que é adoção filial? É que Israel é filho de Deus, segundo o Velho Testamento, tá? A glória, as alianças, ó, Deus só fez alianças com Israel. Até Paulo admite isso daqui. A legislação, que é a lei, a Torá, o culto, as promessas, aos quais pertencem os patriarcas. Aí aqui Paulo coloca outro sujeito na frase. Os patriarcas. Aqui ele já separa e ele isola um grupo, os patriarcas. Aqui já é outro sujeito, ó, os patriarcas. Então, dos israelitas, as alianças, é o culto, é a adoração, é a lei, é a Torá. Isso pertence aos israelitas. E aos patriarcas, o que pertence? Vamos ver aqui o que ele diz. E dos quais descende o Cristo, segundo a carne, que é, acima de tudo, Deus bendito pelos séculos. Então, dos patriarcas descende o Cristo, Cristo, como diria o Didi, e o Deus bendito, que é o Deus dos patriarcas. Quem que é o Deus dos patriarcas? É o Deus de Abraão, de Isaac, Moisés e Jacó. É o Deus dos patriarcas. Então, quando a gente separa assim a frase, pessoal, dá a entender que ele faz um parênteses aqui, só para colocar Cristo no meio da frase.
Mas se a gente tirar o Cristo da frase, a gente vê que ele está falando daquilo que pertence aos israelitas e aos patriarcas. É o culto, é a Torá, é as alianças, é a legislação, é o louvor e também o Deus bendito. Ok, o Deus bendito. Mas aí ele faz um parênteses depois que ele cita os patriarcas para falar que é do qual descende Cristo. Do qual descende Cristo, que é acima de tudo, Deus bendito. Mas aqui o Deus bendito, com o sujeito da frase, ele está falando que o Deus bendito é desse sujeito aqui, ó, dos israelitas e dos patriarcas. É que nem a frase que eu mostrei para vocês, o pai bateu no filho porque estava bêbado. Agora, se você acha que ele está chamando o próprio Cristo de Deus bendito, você vai contradizer toda a epístola dele. Que ele fala que ele foi enviado por Deus, que ele era filho de Deus, ou o próprio que ele fala que ele é um descendente de Davi, conforme as promessas, que o Messias tinha que ser um descendente de Davi. Como é que fica então o resto da epístola? Quer dizer então que Paulo fala na epístola toda que Cristo é só um filho de Deus, e um detalhe, um filho de Deus pós-ressurreição. Antes da ressurreição, nem filho de Deus Cristo era para Paulo. Então como é que fica? Então é claro que aqui o Deus bendito que ele está falando, ele está colocando desse grupo aqui, ó, que é o grupo dos parentes deles, os israelitas e os patriarcas. Deles vem a lei, a Torá, a legislação e o Deus bendito, é que ele faz um parêntese no meio do texto, mas no grego não tem pontuação, onde ele menciona que é do qual descende Cristo. Tá bom? Deixa eu só ver aqui se eu acho uma última referência. Deixa eu ver, senão eu vou deixar para lá, pessoal, mas que em Romanos 15 ele fala também que Cristo foi enviado por Deus, que é filho de Deus. Então eu vou deixar para lá, pessoal, mas acho que pelo menos a introdução já ficou bastante claro. Vocês entenderam, pessoal? Então só para finalizar, Paulo na epístola toda, ele sempre começa a sua epístola assim, Paulo, Coríntios, Romanos, Gálatas, Paulo, servo de Cristo e tal, é de Jesus e de seu Pai, e etc. Ele sempre faz uma separação entre Deus e Jesus. Então não teria sentido aqui ele falar que Jesus é um Deus bendito. Então aqui o Deus bendito ele está dizendo que é de quem descende, isso aqui, ó, os israelitas, os patriarcas, foi o que eles contribuíram na visão de Paulo. Contribuíram com a lei, com a legislação, com as alianças e com o próprio Deus, que é o Deus de culto. E no começo aqui da carta de Paulo ele é bem claro, ao dizer que Jesus é filho de Davi, segundo a carne. E ele foi declarado filho de Deus após a ressurreição dos mortos. Então quem quiser tomar aqui como uma referência a uma trindade, a uma divindade de Jesus, vai ter que jogar o começo da carta e o resto da carta toda fora. Porque os evangélicos falam muito assim aqui no meu canal. Texto sem contexto é pretexto. Tá, e aqui? Por que eles não pegam aqui o contexto de Romanos e vê do que Paulo está falando? Aí eles ignoram, né? Se bem que aqui também eles fazem marabalismo, né? Porque eles não admitem que Paulo falou que Cristo era um homem comum. Que ele só foi declarado filho de Deus, que é uma expressão, não é, é óbvio que não é literal, após a ressurreição. Tanto que o próprio Jesus falou, bem-aventurados os mansos, eles serão chamados filhos de Deus. É só uma expressão. Tá bom? Então aqui o Deus bendito, se a gente fizer essa separação para tirar a ambiguidade da frase, é de quem descende, é de quem os israelitas contribuíram com tudo isso, culto, lei, legislação, aliança e o próprio Deus, tá bom? Então fica aí para reflexão. Pessoal, quem gostou do vídeo já sabe, dá um like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, entra nas listas de avisos que eu tenho, WhatsApp, Telegram, tudo isso vai colaborar com o engajamento aqui do vídeo, tá bom? Muito obrigado a todos aí que assistiram, espero que tenha dado para entender, até a próxima.